Olá, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos para mais uma aula de História, tá certo? Dando continuidade à última aula, tá? Nessa primeira parte da aula, vamos fazer apenas uma pequena revisão, né, da última aula que a gente discutiu, né? No caso aí, a Constituição de 1824, tá certo? Lembrando que isso está no livro de vocês, né, como o primeiro reinado, tá certo? Que teve como consequência aí o processo de independência que discutimos nas últimas aulas, tá certo? Então, eu tinha falado para vocês, né, mesmo após a independência, era necessário que o Dom Pedro I ele realizasse aí algumas medidas. E eu falei para vocês, garantir território, reconhecimento internacional, tá certo? Manutenção do território, então ele mandou tropas para algumas províncias, principalmente para a Bahia, tá certo? Então tudo isso aí está relacionado com as medidas que o Dom Pedro I tem que tomar para garantir aí a independência do Brasil, tá certo? E uma delas, claro, é a Constituição de 1824, certo? E aí eu falei para vocês também que existiam dois partidos, né? O Partido Brasileiro, claro que dentro do Partido Brasileiro tinha um lá que era mais radical, né? Eu comentei isso com vocês. E também tinha o Partido Português, que era totalmente conservador, apoiador, né, do Dom Pedro I, para que o Dom Pedro I fosse um monarca com poderes aí centralizados, certo? E o Partido Brasileiro tinha características liberais, defendendo aí um, um poder muito maior para o legislativo do que para o executivo, ou seja, eles pensavam mais em uma monarquia parlamentarista, tá certo? E claro, defendia também a autonomia das províncias. Então, esses eram os partidos, e aí o Dom Pedro I convoca, né, a, uma Constituição em 1823. Essa Constituição, que eu também já comentei com vocês, é conhecida aí como a Constituição da Macaxeira, tá? Porque ela era de cunho liberal, né? Seria, mas não foi, mas enfim, nas discussões, as pessoas que poderiam votar, segundo eles, tinham que ter aí uma grande quantidade de plantação de macaxeira, certo? Enfim, só o que acontece, né? Esses dois partidos eles vão entrar em conflito, porque, claro, o partido português ali defendendo os interesses do imperador e o partido brasileiro, claro, que tinha apoiado Dom Pedro, vocês não podem esquecer disso, que tinha apoiado Dom Pedro para se tornar, para proclamar a independência do Brasil, agora queria tornar o Brasil aí, claro, iria ter a figura de um rei, mas esse rei não teria tantos poderes. Lógico, né, que dentro desses conflitos, dessas discussões, né, dessa pressão e dessa tensão que estava existindo nessa Constituição, nessa Assembleia Constituinte, o Dom Pedro vai intervir, né, nesse processo e vai fechar a Assembleia, tá, no finalzinho, né, em novembro de 1823. Tá? E aí, com o fechamento da Assembleia, os liberais, né, não queriam deixar o edifício, o local que estava acontecendo a Assembleia Constituinte de forma alguma. E isso faz com que as tropas, né, cerquem o prédio, o edifício, o local. E aí é nesse momento, né, que essa noite, né, esse período, esse acontecimento é chamado de Noite da Agonia, porque os liberais não sabiam o que iria acontecer. Tá? Se eles saíssem, eles podiam ser massacrados, as tropas poderiam invadir o edifício e, né, massacrá-los mesmo assim. Enfim, foi uma noite de grande tensão, tá? E aí muitos acabaram sendo presos, outros foram exilados, tá? Enfim, né? É noite da agonia pela tensão, pela pressão que foi, né, todo esse momento, pelos conflitos de ideias e tudo mais, tá certo? Consequentemente, o Dom Pedro I vai encomendar, né, uma constituição ao Partido Português, e essa constituição ela vai ser entregue, né, ao Dom Pedro I e vai ser otorgada pelo mesmo em 15 de março de 1824. Também expliquei
é o significado de outorgar, né? Ele é o imperador que impõe, ela vem de cima para baixo. Não é o povo ali que está participando, né? Não é os segmentos, os grupos sociais, os intelectuais, né? Todos, não é a população que está participando, né? Está construindo essa Constituição. Foi o próprio Dom Pedro, né? E ela é muito direta, essa Constituição, vai lá, encomenda ao Partido Português um pequeno número de políticos, e esses políticos fazem a maneira, né, de como Dom Pedro I queria essa Constituição. Inclusive, ele dizia, né, quando convocou a Assembleia Constituinte, ele dizia que queria uma Constituição que fosse digna dele e do Brasil. Né? Claro, poderia ser até digna do Brasil, mas se não fosse digna dele, ela não teria tanto sucesso e não seria, não se tornaria lei, certo? Então, outorgar é colocar, né, é impor, tá? Essa Constituição. Agora, promulgar é que seria, no caso, seria de baixo para cima, né? Seria o povo, né? Ou seja, se ela fosse promulgada, o Dom Pedro seguiria essa Constituição, como ela é outorgada, né? Ele vai segui-la, claro, mas a partir dos interesses dele, certo? E aí, a Constituição de 1824, né, algumas características, né, criação dos poderes legislativo, executivo, judiciário e o moderador, isso é exclusivo do Brasil, também comentei isso com vocês. A província as províncias vão ser 18 províncias, e os presidentes quem escolher era o próprio imperador. Garantido o direito de posse das propriedades dos escravizados antes da independência, então quem tinha escravos e terras continuaram, né, com essas propriedades. Estabeleceu o catolicismo como religião oficial, né, tornou lei, e aí, claro, a partir do sistema de padroado, que no caso era o Estado que chefiava ali, né, a igreja. Tá? No caso, Dom Pedro, ele era tanto chefe de Estado como chefe maior no Brasil da igreja. E instauração do voto censitário, se teria que ter uma renda para votar, uma grande renda. Mulheres escravizados não tinham qualquer participação política. Tem outra coisa também que é interessante que vocês saibam, é que o Dom Pedro escolhia os senadores, certo? Então, a partir aí do poder moderador, ele escolhia os senadores, que eram vitalícios, né? Só deixavam de ser senadores depois de escolhido quando morriam, certo? E aí chegamos, né, podemos chamar também de crise do primeiro reinado. Mas como assim, professor? A gente já começou a falar do governo de Dom Pedro I e já estamos falando de crise. Sim, tá? Em 1824, né, 25, acho que é 25, já vamos ter aí a Confederação do Equador, certo? Eu vou dizer só algumas, os motivos, né, o contexto, né, como ocorreu e o desfecho. Não é muita coisa, não. Então, durante o processo de independência, a elite, aquela elite brasileira, ela vai apoiar Dom Pedro I, né, incontestavelmente. Por quê? Porque ela quer se libertar das amarras de Portugal, toda aquela questão, né, que eles achavam, os liberais, que a ligação com Portugal atrapalhava muito o Brasil, o desenvolvimento econômico do Brasil, o desenvolvimento político do Brasil, tá? Então, por isso que eles apoiaram o Dom Pedro I, até porque eles tinham medo que, no caso, Dom Pedro I, ou Dom Pedro ainda, né, voltasse para Portugal e o Brasil fosse recolonizado. Então, dessa forma, eles apoiaram o Dom Pedro I, claro, com o intuito de lá na frente diminuir esses poderes do Dom Pedro, certo? E aí, são as causas que vai só juntando ali até explodir, né? Virar uma bola de neve. Durante a Assembleia Constituinte, eu acabei de falar isso para vocês, né, o Dom Pedro vai fechar, né, a Assembleia e vai convocar uma outra que é digna dele. Tá? Ele vai aumentar impostos, muitos impostos, inclusive até para pagar as dívidas que ele tinha, né, com a Inglaterra. Tá? Aumenta impostos para angariar recursos, para investir, né, na economia, até com os gastos, né, da corte, certo? Diante deste quadro, as províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará se revoltam.
dando início à Confederação do Equador. É a Confederação do Equador, né? Primeiro porque aquela região do Nordeste, né, está ali perto da linha do Equador, e também, né, porque a Confederação do Equador se usa, né, das ideias republicanas, né, do Equador, não só do Equador, tá? Como também da Colômbia e daqueles países ali que se tornaram independentes, né, que eram colônias espanholas e que seguiam, né, que se tornaram uma república. Então, muito das ideias das constituições, principalmente do Equador, foram trazidas para essa confederação. E algumas características, né? Ela é uma revolta separatista, urbana, tá? E de caráter popular. Tá? Tinha objetivos republicanos, ou seja, de tornar esses países a partir de uma confederação, né, uma república. Se revoltam contra o Dom Pedro, né, contra a centralização política do Dom Pedro. Tá? Não sei, eu acho que vocês lembram da Constituição, eu falei agora há pouco, que ele mesmo, né, era o Dom Pedro I que escolhia os presidentes das províncias, o Dom Pedro escolhia os senadores, tá? Então, tudo isso aí, então ele aí tem tudo isso, a parte política. Ele vai aumentando os impostos, né? Tudo isso vai gerando descontentamento, insatisfação, tá? Além disso, o Nordeste passava por uma grande crise na queda da produção de açúcar, tá? Por isso que, né, há também esse descontentamento. E aí eu coloquei essa charge, né? Quais são os limites de seus poderes? Aí, no caso, seria a representação do Dom Pedro, e ele fala Deus, talvez, ou seja, ele está ali, ó, junto, né, com Deus, ele se achava um Deus, tá certo? Por isso que, né, essa centralização política é tão forte, tá certo? E aí, né, alguns líderes dessa confederação, o Cipriano Barata, o Paz e Andrade e o Frei Caneca, que vai ser, acho que, a grande figura desse processo, né, de revolta. Inclusive, o Frei Caneca já tinha participado de outras revoltas, né, como a Revolução Pernambucana. Tá? Ele não teve tanto destaque e agora, tá, ele vai ter esse destaque, ele vai ser, acho que, o principal líder, vai ser apontado como o principal líder também. Tá? O início da revolta ela acontece quando Dom Pedro I depõe Paz de Andrade. E claro, este, né, com a ajuda de outros, vai proclamar a independência de Pernambuco. Certo? E a partir do momento que eles fazem, né, claro, eu digo independência de Pernambuco, mas depois outras. Porque o grande foco dessa revolta vai ser Pernambuco, mas outras províncias também se juntam a Pernambuco, como eu falei no início, Ceará, Rio Grande do Norte e não lembro outro, acho que é a Bahia. Medidas, né, tomadas aí pelos revoltosos depois da declaração de independência. Os revoltosos convocam a Assembleia Constituinte, isso é fato, depois de todo o processo de independência ou revolucionário, né, ou de mudança de sistema político, sempre há uma convocação de Constituição. Eles declaram o fim do tráfico de escravos e tornam obrigatório o alistamento, ou seja, as pessoas agora têm que se alistar. Tá? E é interessante, olha aí, eles declaram o fim do tráfico de escravos, isso é importante. A elite que apoiava o movimento não concorda com algumas medidas, principalmente com essa do tráfico de escravos, porque a elite, né, as plantações de cana-de-açúcar e de outros produtos, a mão de obra que eles utilizavam era mão de obra escrava africana. Né? Por isso que muitos vão pular de lado, né? Vão sair do lado dos revoltosos e vão migrar para o lado das forças imperiais. Né? E talvez um dos motivos aí que a Confederação do Equador não tivesse tanto sucesso. E aí o Dom Pedro I, claro, vai reagir com muita força contra os revoltosos. As massas elas vão resistir até o novembro de 1824, tá? Porém, as forças imperiais elas vão ser bem mais preparadas do que esses revoltosos, tá certo? E além de que eles perderam força porque outros migraram, como eu acabei de falar, para as forças imperiais. E aí, claro, o Paz de Andrade foge para o exterior. E outros líderes, como o Frei Caneca, por exemplo, ele vai lutar até
né, não poder mais, tá? E aí outros foram presos e outros condenados à morte, como o próprio Frei Caneca, que foi condenado ao enforcamento, porém né, o rapaz lá que iria enforcá-lo, né, não, como se diz, ele se recusa a enforcar o Frei Caneca, visto que o Frei Caneca ele era muito popular, tá certo? Era muito popular, as pessoas gostavam muito dele, tá certo? E Dom Pedro nem soube disso, né? Só depois, mas o comandante lá das tropas disse: se você não vai enforcá-lo, então você vai fuzilado, e aí o Frei Caneca ele é fuzilado. Mas aí você pode perguntar: mas professor, qual a diferença? Ele não vai morrer do mesmo jeito? Vai, mas o enforcamento é uma morte, pelo menos na época, era uma morte mais humilhante. Significaria dizer que você era um traidor, né, uma pessoa aí sem honra, sem moral. E o fuzilamento não. O fuzilamento se distinguia nesse sentido, né? No caso aí, o Frei Caneca, né, não foi tão humilhado assim como o Império, as forças imperiais queria para uma parte, né? No caso, o Carrasco de Frei Caneca não quis enforcar, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixa no chat, tá? Ou anota aí para a próxima aula, certo? Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde e até mais.